Fala, torcida carvoeira! O Criciúma conquistou mais uma vitória na Série B, resultado que mantém o Criciúma no G4 do Brasileirão. Vamos falar um pouco mais sobre como foi este confronto entre Criciúma e Avaí, então solta a vinheta. Fala, torcida carvoeira! Antes de falarmos da vitória do Criciúma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo e continuar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Na última sexta-feira, o Criciúma recebeu no estádio Heriberto Wilson, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Avaí. Este foi o quarto encontro entre Criciúma e Avaí nesta temporada e, diferente dos outros três, desta vez o Criciúma conquistou a vitória. Jogando em casa e com o apoio de mais de 15 mil torcedores, o Criciúma venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. O jogo começou com o Criciúma indo para cima da equipe do Avaí, algo que já era esperado. O Criciúma estava jogando em casa diante do seu torcedor, mas o primeiro lance de perigo da partida foi do Avaí. Aos 11 minutos da primeira etapa, o Avaí chegou a balançar as redes com Santiago Patin, porém o lance foi anulado por impedimento. O jogo, como já era esperado, foi um jogo muito truncado, muito disputado no meio-campo, um jogo muito equilibrado, mas quem saiu na frente do placar foi o Criciúma aos 31 minutos do primeiro tempo. Cobrança de escanteio para o Criciúma, Felipe Viseu no primeiro poste desvia de cabeça, a bola ainda chega a tocar na trave e vai morrer no fundo do gol, 1-0 Criciúma. Alguns minutos depois, o Criciúma chegou a balançar as redes novamente, desta vez com o Fabinho, mas também foi anulado por impedimento. Outro lance importante do primeiro tempo foi aos 42 minutos, quando Rafael Gava recebe o cartão vermelho depois de uma entrada muito forte em Felipe Mateus. Por mais que eu não tenha gostado muito da arbitragem nesse jogo, o árbitro acertou em dar o cartão vermelho direto. Por mais que tenha torcedor do Avaí por aí chorando, falando que o árbitro foi duro demais, porque o Felipe Mateus ainda continuou no jogo. Para a torcida havaiana, para ser expulso, tem que sair de maca e ser levado para o hospital, Então o Criciúma foi para o intervalo com a vantagem no placar e também a vantagem numérica, com um jogador a mais em campo. No segundo tempo, a gente esperava que o Criciúma fosse para cima, ampliasse a vantagem, pois estava com um jogador a mais. Porém, não foi isso que aconteceu. O jogo continuou muito pegado, um jogo muito duro, mas sem muito perigo para o Criciúma. O Criciúma chegou a assustar o Avaí mais uma vez aos 19 minutos do segundo tempo, com o Marcelo Hermes, chute de fora da área, o goleiro defendeu e no rebote, Felipe Viseu quase marca para o Criciúma e Igor Vinhas fez uma grande defesa. E aos 26, o lance de maior perigo do Avaí. Após saída errada de bola do Criciúma, Vagninho chuta forte de fora da área, o Gustavo ainda toca na bola e a bola explode no travessão. Final de jogo, 1-0 Criciúma, mais uma vitória na Série B, mais 3 pontos conquistados. Porém, algo me chamou a atenção nesse jogo. Não no jogo em si, mas nos comentários feitos após o jogo. É verdade que nós, torcedores, esperávamos que o Criciúma atacasse mais o Avaí na segunda etapa, estava com um jogador a mais, a gente esperava que o time ampliasse o placar, porém não foi isso que aconteceu. É claro, o Criciúma fez uma partida discreta, porém, na minha opinião, no meu ver, o Criciúma não jogou mal. E é importante a gente lembrar que num campeonato longo como a Série B, o Criciúma não vai jogar bem todos os jogos, muitas vezes vai perder jogando bem, mas muitas vezes também vai ganhar jogando mal. E como eu falei, na minha opinião, essa não foi uma partida que o Criciúma jogou mal. Foi uma partida discreta sim. O que me chamou a atenção foram as críticas que fizeram após a partida a alguns jogadores, ao treinador, a forma como o time jogou. Sinceramente, eu achei que essas críticas foram muito duras e, na verdade, foram até fora da realidade do que foi o jogo. Um comentarista de rádio chegou a falar que o Tencati precisa analisar muito bem quem ele coloca em campo. Como que ele colocou Christopher, Ítalo Melo num jogo desses? A gente precisa analisar muito bem a escalação do time. Entrou no segundo tempo Christopher e Ítalo Melo. Não vou falar que eles jogaram bem porque não jogaram, mas também não vou falar que eles não jogaram nada. Mas o fato é que no banco de reserva tinham 4 jogadores de meio campo. Léo Costa, Miqueias, Christopher e Ítalo Melo. O Criciúma tá ganhando o jogo, tá com um jogador a mais. O que a gente espera que o Tencati faça? Que ele aumente a marcação no meio campo e recue o time, ou avance o time e tente marcar mais gols? É óbvio que todo torcedor queria que o Criciúma avançasse, marcasse mais gols, estava com um jogador a mais. Então, das 4 opções que tínhamos em banco, uma era o Léo Costa e outra era o Miqueias, 2 jogadores de marcação. O Criciúma
não precisava recuar na partida. Então o que o Tencate fez? Colocou Christopher e colocou Ítalo Melo. Eram as opções lógicas no momento. Comentaristas da rádio massacraram o Christopher no jogo. Ele pode não ter feito a sua melhor partida, mas antes da partida começar, era a opção que todos queriam que o Tencate colocasse no lugar do Marquinhos Gabriel. Cabe um elogio aqui ao treinador. Eu gostei muito de ele ter colocado 3 atacantes no time. Ele mudou o esquema, mudou a forma de jogar, foi corajoso na sua estratégia de jogo. E sim, a estratégia de jogo deu certo, o Criciúma conquistou a vitória. Um outro comentário que um determinado jornalista fez na rádio foi o seguinte, que o Tencate deveria explicar por que o Criciúma não conseguiu ser superior ao Avaí tendo um jogador a mais. Esse comentário é totalmente fora da realidade. É claro que o Avaí lançou muitas bolas na área no segundo tempo, e isso era óbvio que eles iriam fazer. Eles estavam com um jogador a menos e a tentativa era uma bola parada, uma bola aérea, de tentar empatar o jogo. Porém, em nenhum momento o Avaí foi superior ao Criciúma, basta pegar os números da partida. O Criciúma teve mais posse de bola no segundo tempo, o Criciúma finalizou mais, teve mais finalizações a gol, teve mais escanteios. O Criciúma foi superior sim ao Avaí no segundo tempo. Uma coisa é o Criciúma não ser efetivo, outra coisa é o Criciúma não ser superior. Foi superior ao Avaí. O único lance que conseguiu assustar o Criciúma foi no chute do Vagninho, que o Gustavo defendeu e a bola pegou no travessão. Antes disso e depois disso, o Avaí não fez nada na partida. Os comentaristas chegaram a falar de um chute do zagueiro Roberto no final da partida. Não lembro se foi cobrança de falta ou escanteio no Avaí. A bola bateu no Roberto, ele nem chutou a bola. Muita gente ficou focada nas bolas alçadas na área do Criciúma e esqueceram de comentar o que é mais importante. A zaga do Criciúma, com o Maia, com o Rodrigo, foi perfeito no jogo. O Avaí não ganhou nenhuma bola aérea do Criciúma. Tanto é que não assustou o Criciúma. Foi assustar num chute do Vagninho de fora da área, que pode dar mais 20 chutes, não acerta um daquele jeito. Então, essas críticas exageradas ao Criciúma no jogo contra o Avaí, para mim não fazem nenhum sentido. Não foi a melhor performance do Criciúma, não foi o melhor jogo do Criciúma, mas também não é terra arrasada como alguns estão pintando. O importante é que o Criciúma venceu a partida, conquistou os 3 pontos. Aliás, o Criciúma igualou o seu melhor início de Série B. 3 vitórias em 3 jogos, assim como em 2012. O Criciúma hoje está no G4 do Brasileiro com 9 pontos. Começou a rodada em terceiro, mas agora está em 4º colocado, isso porque o Guarani, o Vitória e o Botafogo de Ribeirão Preto também venceram suas partidas. Então, todos os times que compõem o G4 estão com 9 pontos. O Criciúma entra em campo novamente na segunda-feira, dia 1º de maio, às 4 horas da tarde, onde enfrenta o Londrina no Estádio do Café. O Londrina vem de 2 derrotas fora de casa, uma para a Chapecoense e outra para o Vitória da Bahia. Então eu acredito num bom resultado do Criciúma na próxima rodada. Um forte abraço, pessoal. Logo teremos um vídeo falando tudo sobre o confronto entre Londrina e Criciúma. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e até mais.